sexta-feira é dia de informação de economia, sobre economia, aqui no SBN Manhã. Bom, e economia é assunto para o nosso consultor Fábio Dalorto. Bom dia, Fábio. Bom dia, Herli. Lá vamos nós de novo falar sobre a taxa Selic. É verdade. E aí quem está em casa vai falar assim, mas de novo esse assunto? De novo esse assunto, porque esse assunto interfere diretamente na nossa vida. E aí, ao longo da conversa, você vai entendendo o porquê. Então, a taxa Selic passou de 9% para 9,5%. É verdade. E aí, só para corroborar com o que você disse, de novo, porque a taxa Selic tem essa importância de influenciar na decisão de compra, de consumo e de investimento. Compra e consumo das famílias e de investimento das empresas, né? E ontem o Copom, Conselho Monetário, ele reajustou a taxa Selic para 9,5%. Saímos de 9% para 9,5%. Realmente, 0,5% de elevação da taxa é uma elevação significante, que a gente não vinha tendo há algum tempo. Nós passamos aí praticamente um ano, 8 meses, com a taxa Selic em torno de 7,25%. Até março de 2013, a taxa Selic era em torno de 7,5%. Desde outubro de 2012 a março de 2013. E aí, com aquela perspectiva de inflação maior, com os preços subindo no início do ano, o governo então começou uma série de ajustes da taxa Selic, a título de tentar inibir o consumo das famílias e retardar os investimentos das empresas. Ele conseguiu fazer com que a inflação retomasse a patamares aceitáveis, acima da meta ainda de 4,5%, hoje a inflação gira em torno de 5,80%, 6%, conseguiu, mas também prejudicou um pouco a economia brasileira com esses aumentos que ele vem dando na taxa Selic. Os reflexos, Fábio, vamos começar, os reflexos, a gente vai falar dos reflexos para as empresas, né, para os consumidores e para quem mais? Para o Estado. Para o Estado, né? E para as pessoas, para a gente no dia a dia, quais são os reflexos desse aumento? Os reflexos são, para nós cidadãos, os reflexos são cidadãos na hora de consumirmos, né? Então, assim, quando você vai lá, a gente sabe que hoje praticamente tudo é comprado a prazo, né? O pagamento à vista é uma coisa bem rara de acontecer. Então, as pessoas financiam muito as suas compras, principalmente de bens de consumo, de bens não duráveis, de bens semiduráveis, que são os equipamentos eletrônicos, celulares, geladeiras e tal. Então, as pessoas quando vão até uma loja, até um comércio comprar um produto dessa natureza, geralmente dividem esse produto em 6, 8, 10, até 24 vezes hoje. E com o aumento da taxa Selic, as instituições financeiras têm um maior custo de captação do recurso, do dinheiro, para depois repassar para o consumidor. Então, com esse maior custo de captação, como não existe mágica nenhuma, ela tem que também encarecer o custo dos financiamentos. Então, se você for lá hoje, numa loja dessa, comprar uma geladeira, com certeza o valor da prestação dessa geladeira vai estar mais alto. E aí você pode retardar a decisão de consumo. Opa, essa parcela já não cabe mais no meu bolso nessa nova taxa Selic. Vou comprar depois. E aí você deixa para comprar depois, deixa então de consumir algumas coisas. Isso traz reflexo no mercado de trabalho. A partir do momento que toda a população, toda a sociedade brasileira inibe as suas compras, ou seja, retarda o momento de compra, as indústrias começam a acumular estoques e aí elas precisam demitir para que não tenham prejuízos. Ou seja, você tem uma menor geração de postos de trabalho ao longo do tempo. Com relação às empresas, há um freio nos investimentos. Nos investimentos, né? Ou seja, aquela empresa que tinha uma projeção de investimento, com uma taxa Selic mais cara, o financiamento vai ficar mais caro. Então, pode ser que dentro de uma planilha, dentro de um orçamento de viabilidade daquele investimento, daquele projeto que ela ia realizar, com esses juros mais caros, o projeto passa a ser inviável economicamente falando, e aí ela deixa para investir num outro momento, quando os juros voltarem a cair. Mais uma vez, isso influencia no mercado de trabalho, porque sem investimento das empresas, não há execução de novos projetos, então não há geração de emprego. E ainda a gente vai ter uma nova reunião, né? A gente pode ter um novo aumento para fechar o ano aí com a taxa em 10%. É verdade. Em dezembro o Copom faz uma nova reunião e as projeções do mercado é que o governo aumente mais uma vez a taxa, o Copom aumente mais uma vez a taxa Selic
para 10%, sempre focando, sempre tendo como foco a redução da inflação. O governo ele vem trabalhando arduamente para tentar reduzir a inflação. E a taxa Selic é a ferramenta que ele tem de mais curto prazo para tentar inibir o aumento dos preços. Então, quando o governo aumenta a taxa Selic, ele inibe esse consumo, a inflação cai. É bem verdade que o governo teve aí uma folga com a redução do dólar, né? O dólar vinha subindo muito, os produtos importados que vinham compor outros produtos nacionais vinham subindo muito, então estava tendo um reajuste de preço desses produtos, e com uma redução do dólar, isso pode aliviar um pouco o aumento da taxa Selic. Nós podemos dizer que, se o dólar não tivesse tido essa queda significante que teve, talvez nós já estaríamos com uma taxa Selic acima de 2 dígitos, que é de 10%.